escrever código não é mais o desafio dos tempos atuais, né? Convenhamos. Mas será que dá aquele promptzinho meia boca de gere um sistema de to-do list para mim é a solução dos problemas, Jordan? Com certeza não, com certeza não. Antes de mais nada, eu queria já começar pedindo desculpa pela minha voz. Nós aqui somos do Rio Grande do Sul e o inverno tá chegando aqui e essa troca de tempo aí acaba comigo. Então eu tô à base de remédio aqui, eu tô com a voz meio ruim, mas estamos aí, né? Nós dois em cenário diferente, tudo mais. Mas vamos lá. Cara, eu tenho um resumo fácil, facilzão não, mas um resumo paralelo que eu faço é que nós voltamos. Peraí, um step antes. Lembra que nos anos 2000, ali até 2010, por aí, existia fatídico papel do analista de sistemas, que fazia os requisitos, que fazia diagrama de classe, que ele fazia tudo menos a implementação? A Uhum. gente fez milhares de matérias na faculdade sobre o quanto a documentação era importante, o quanto tu ter as coisas especificadas era importantes e requisitos não funcionais e tudo mais. Então, nós voltamos para esse lugar, que a gente que era um papel que não existia mais nos últimos tempos, muito em função do ágil, né? Pelo que eu vi assim na história, porque como a gente começou ali a trabalhar em 2014 já não estava mais tão, já estava tendo esse downgrade. Acho que eu vi mais esse papel do que tu, porque como eu sou do .NET, eu trabalhei ali em corporações diferentes das que tu trabalhou por ser do universo do JavaScript e TypeScript, então a linguagem também interfere no como que a corporação adota as coisas, né? As corporações. Mas o ponto é, a gente tá voltando para isso, tá? Eu acho que cada vez mais é importante, porque hoje com a IA gerando código pra gente, a implementação não é mais a barreira. Então, a gente precisa cada vez mais, e aí entra o lance da especificação e da soft skill, que nem a gente comunica coisas para pedir para os outros, a gente precisa muito bem definir o que a gente está querendo para a IA chegar do outro lado da maneira que a gente quer. E aí que entra o SDD, que é Spec Driven Development. Diógenes, se fosse para tu resumir SDD em uma frase, como é que tu resumiria o que é SDD? Eu não vou dizer assim resumir, mas eu vou te dizer assim uma coisa que faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça, assim, pensando, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia, enfim, uma associação com a abstração que a gente tem de pensamento quando a gente pensa numa implementação. E eu gosto muito de usar a analogia de imagens, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente quer gerar uma imagem com o ChatGPT, com o Gemini, o que for, dificilmente, talvez 95% dos casos, a gente vai pedir para gerar uma imagem, claro, a não ser os profissionais das imagens, e olhe lá, e a gente vai dizer assim, olha, eu quero gerar uma imagem de uma latinha de refrigerante em cima de uma mesa. E aí a IA ela vai ter o seu processamento, né? Ela vai cuspir ali a saída do que ela precisa ver. E quando a coisa ela é materializada, a gente vai dizer assim, tá, mas é que assim, ó, eu queria que ela tivesse escorrendo assim para dar a impressão de que ela tivesse gelada. E aí a gente vai lá e vai afinar. Aí que a gente vai fazer esse afinamento, a gente vai olhar de novo, vai ter mais um detalhezinho ou outro que a gente vai querer ajustar, né? E isso é muito porque é muito abstrato antes da gente ver a coisa palpável, da gente imaginar todas as camadas, vamos dizer assim, de complexidade ou de definições do que a gente quer. E isso não é diferente para sistemas e para códigos, né? Eu até fiz a provocação, né? Será que os promptzinhos meia boca, assim, digerem um sistema para mim que faça tal coisa é o suficiente? E Faça um claramente Uber pra não. mim. Faça um Uber pra Exato. mim. Porque é muito abstrato, né? Talvez a IA vai tomar várias decisões, enfim, ou vai ter várias dificuldades, porque justamente ela não tem um direcionamento específico. E o Spec Driven, ele vem justamente para cobrir isso, para tentar fazer com que a gente visualize mais antes da geração, né? Antes da implementação, do que antes era o vibe coding, né? Porque o vibe coding antes era muito mais nessa ideia. Não, eu vou aqui tentar descrever ao máximo tudo que eu quero e detalhes, e dar um enter, cruzar os braços, scrollar o Instagram e abraço, né? E eu acho que quando a gente muda esse conceito de não, eu primeiro preciso fasear o meu pensamento, né? Analisar tudo que eu tô
gerando o que eu quero atingir, e quando eu estiver confortável com essa meta, aí sim, né, eu pulo para uma implementação. Então, para mim, o Spec Driven é muito isso, é pensar a implementação lá ao final, né, o objetivo, mas de uma maneira mais faseada e organizada. E para ti, Jordan, tu acha que é por esse caminho? Tu tem uma outra frase aí que sumariza melhor essa ideia? Cara, eu não tenho frase assim, essa daí eu quis te botar numa fogueira mesmo. Mas, cara, o que eu penso assim, ó, o, o SDD, ele é como se fosse um contrato. E aí, quando a gente. E contrato, que eu não tô falando de contrato de API. Pensa em contrato exatamente do termo, vamos botar o jurídico, entre aspas, disso. Que são as definições. Então ali a gente vai estar comportamentos, regras, limites. E quanto mais tu conseguir critérios de aceite, quanto mais tu conseguir fazer essas coisas estarem amarradas, o que que tu ganha com o SDD? Primeiro, acho que já deu pra entender, né? Então, no final do dia, o que é SDD? Opa, desculpa, tô me acostumando com esse microfone novo ainda. O SDD nada mais é do que a gente ter uma especificação bem estruturada. Se vocês lembrarem de nossos outros episódios de IA, nasinhas de IA, ou até outras coisas de IA que a gente já fez aqui, e qualquer outro tech influencer, o curso que você faz por aí, todo mundo sempre vai bater na palavra do contexto, o tempo todo. IA é sempre sobre contexto, sempre. E contexto, entenda-se, alucinação, fazer o que tu quer fazer, de fato ela tá analisando o que tu precisa, não tá tomando todo o caminho, tá seguindo a linha que tu quer. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante, tokens. Depende de você ter aí um cloud code limitado, um codex limitado, onde você trabalha, no final do dia, mesmo que seja limitado, no sentido que você não vai se preocupar com o custo disso, entre aspas, você sempre vai ter o custo da janela de contexto. Então, no final do dia, o token sempre importa. Em todos os casos, seja na sua janela de contexto, ou seja porque você tem limite para uso ou não. E mesmo que você não tenha, você também tem que cuidar, porque também tem que usar esse dinheiro da forma correta, sabe? Então, no final do dia, esse DD é especificação técnica detalhada. Como? Vamos lá. Por exemplo, a gente vai fazer um hands-on no final também para vocês entenderem isso de maneira prática, conectando no GitScribe, que é aquela nossa outra aplicação que a gente já mostrou em outros episódios aqui. Mas o ponto é, pensa assim, ó, que o SDD ele vem antes de tu escrever código. Então, de fato, detalhe, usa-se a IA para chegar nesse SDD. E eu vou mostrar como fazer isso para vocês de uma maneira bem simples. Mas no final do dia tu não tá te preocupando ainda com a implementação. Claro que ali vai ter, por exemplo, tu vai pensar no desenho do teu sistema, tu vai definir tua stack técnica, tu vai definir a regra de negócio, critérios de aceite, vai pensar mais ou menos na divisão de tarefas, no desenho daquilo ali, de como aquilo vai acontecer. Mas pensa aqui, especificação detalhada. O que a gente ganha com isso? Várias coisas. Eu já citei para vocês aqui a questão dos tokens, da janela de contexto mais controlada, do custo, de evitar alucinação, de chegar com mais exatidão e assertividade no teu objetivo final, dado esse detalhamento. Mas não é só isso. O ponto é, uma das lacunas que a gente viu hoje é, durante muitos anos, escrever código, ou não vamos botar escrever código, vamos botar implementação aqui. Ela sempre foi o gargalo. Hoje sabemos que não é mais. O gargalo talvez seja definir o que precisa, revisar, pensar na engenharia, todo o fluxo que é engenharia de software, pensa numa pipeline, mas não estou falando de pipeline de deploy, pensando numa pipeline de execução sequencial do fluxo do ciclo de engenharia de software como um todo. Hoje o gargalo não é mais implementação, graças a IA. Só que tu tá gerando mais código, tá fazendo mais deploys, tá gerando mais artefatos, não significa que tu tá construindo um software mais sólido, que tu tá chegando mais perto e cumprindo o teu roadmap, nem que tu tá entregando mais e sendo mais produtivo. De verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gerar código por gerar código, anyway. Aí voltando, eu falei tudo isso para dizer que a gente ter especificação é o que a gente, justamente em cima do STD, a gente vai usar isso para implementar dentro da IA e chegar lá do outro lado. E aí, Diógenes, eu te pergunto, o que não, pensando em STD no teu dia, chegou aí para ti aquela tarefinha bonita e
Não tô falando ironia, tô falando uma coisa bonita mesmo. Criação de um novo projeto, uma nova solution, para desenhar uma arquitetura. Coisa legal, assim, que a gente gosta de fazer. Se tu pudesse definir, assim, cara, tá, o SDD ele pode ir para muitos lados, né? Porque a gente pode definir muitas coisas lá. Mas quais são as coisas que tu tipo, não abre mão? Isso aqui pra mim é negociável. Uhum. Boa. Cara, a primeira coisa que pra mim já fez muita diferença e é super básico, vamos dizer assim, né? Mas é deixar específico toda a stack de trabalho. E, tipo, quando eu digo stack, não é assim, estou usando Nest.js. Não, é assim, estou usando Nest.js na versão X, com as bibliotecas X, YZ nas versões também X, YZ, porque isso faz muita diferença. Às vezes, se tu não dá esse contexto ali para geração, ele vai assumir que é uma outra versão, que tem uma outra forma de trabalho, uma outra sintaxe, que não vai funcionar no teu projeto. Então, para mim, tipo assim, é uma das coisas tão simples e básicas, mas que fazem tanta diferença lá no fim, que é inevitável para mim, né? E depois eu acho que coisas super relevantes e eu vou roubar um pouquinho do que tu já falou, que é, por exemplo, critérios de aceite. Então, né, o que que podemos dizer que tá, isso está feito, vamos dizer, né? Uhum, Acho que é uma coisa interessante, assim, que a gente precisa ter. uhum. Tanto os requisitos funcionais, não funcionais, também é coisas Porque que a eu gente gosto de ter tem bastante. critério de aceite de business e critério de aceite técnico. Para no final tem o definition of done, que é, no final do dia é o compilado dessas duas coisas, né? Exatamente. E eu acho que e essa coisa, assim, de o que faz e o que não faz. Eu acho que é uma coisa que ajuda sempre a contextualizar quais são os limites, assim, de escopo do que a gente tá falando. Porque às vezes a gente vai para um caminho de só dizer o que faz, e aí o que não faz fica meio implícito, e nesse implícito, assim, é um mar de assumir várias coisas, né? Então, quando tu consegue estabelecer bem assim, olha, a feature vai fazer X, vai fazer Y, vai fazer Z. E não vai fazer A, não vai fazer B, não vai fazer C. Então, acho que principalmente esse contexto, assim, do do e don't, é uma coisa que também faz muita diferença quando a gente tá trabalhando com essa parte, assim, de spec driven, porque no fim do dia é quem tu falou, né? Contexto e escopo. Então, acho que são coisas, assim, super Exato. importantes e relevantes, sabe? E pegando o teu gancho aí, dessas definições que a gente pode fazer, até, por exemplo, sei lá, definir bem a arquitetura que tu tá usando ali, quais são os design patterns. Cara, exemplo idiota, mas que não é idiota. Qual que é o erro de validação que ele retorna? Se eu tô conectando um serviço externo, vou ter retry, meu sistema vai ser depotente. Aonde que fica a regra de negócio? Vai ser use case? Vai ser do main service? Como que os meus testes estão estruturados? Como é que eu valido isso? Então, é aí que entra toda essa questão do SDD. E que é justamente o problema que às vezes eu vejo a galera falando, pô, eu tô pedindo aqui pra IA e tá alucinando, ou a implementação ali não tá inteligente, eu faria melhor e tal. Talvez o problema seja você, sabe? É dolorido aceitar isso, sabe? Não tô dizendo também que a AI é perfeita, vai gerar as melhores implementações. Eu também, mesmo sendo um heavy user e um total, como é que é? Early adopter de tudo que envolve esse universo, eu não subo o código para produção sem revisar, entendeu? Já, a IA escreve praticamente muita coisa, diria quase tudo, mas eu ainda, antes de abrir um pull request, eu olho tudo que foi feito ali. Eu reviso. Eu não subo nada sem olhar. E eu acho que vai demorar, ou talvez acho que isso não aconteça, porque depende de quão crítico é o sistema que tu trabalha, né? Mas eu não conseguiria subir algo sem olhar o que tá fazendo, sabe? Talvez em algum momento, porque, pô, olha como é que era os agentes de IA, Cloud Code, Codex, Cursor há um ano atrás, olha como tá agora. Quem sabe como vai estar daqui a 2 anos, né? Caso a gente não esteja no platô. Mas enfim, não é esse o caso. E uma outra coisa, Georges, que o SDD me pega bastante a gente bateu muito na tecla que a implementação, vide a geração de código e tudo mais, ela não é mais um gargalo. Inclusive, ela até gera-se em volume muito mais alto do que foi um dia. E Uhum. uma coisa que tá difícil de ter hoje, e aí a gente entra em dois pontos, a vida inteira
e eu e você fizemos faculdade de ciência da computação, a gente sempre ouvia, temos que ter os projetos documentados, temos que ter documentação. Quando tu entrou num projeto e tinha uma documentação boa ou atualizada, pode ser que quando ele começou ele tinha uma documentação muito boa, muito estruturada, com arquitetura e tudo mais, mas ao longo do tempo ela estava completamente desatualizada e ninguém atualizava. Essa é a Uhum. realidade de todo mundo, certo? Perfeito. E muito E eu, porque também, normalmente assim, o stakeholder, e não necessariamente stakeholder ser um cliente, mas talvez uma área de dentro da própria empresa, enfim, alguém interessado naquilo, não estava disposto a pagar pelo tempo do time documentar o sistema, né? Então tu não, às vezes tu tinha um limite de poder botar isso no teu processo de desenvolvimento ali, tal como a cerimônia, vamos dizer assim, de tu escrever um teste para aquilo ali, tu documentar. Então, principalmente antes da IA, era um tempo considerável para tu fazer uma documentação boa, rica em detalhes e que normalmente era assim descartada porque não era um tempo que tu entregava valor para o usuário final, né? Tu entregava um valor meio que interno e nem todo mundo tinha um plano bem arquitetado, vamos dizer assim, enquanto empresa ou produto para pagar, né, esse valor ou esse valor ele tá embutido ali de que, ok, talvez a gente vai entregar em 3 semanas aquilo que poderia ser 2 ou 1 e meia, mas a gente vai entregar bem testado, bem documentado, né? Era muito mais sobre velocidade do que qualidade, normalmente, né? exato, exato. E aí, a gente sempre bateu aqui, todo episódio de hoje, a gente falou de novo da questão do contexto. Então, documentação é cada vez mais importante. Por que que eu estou dizendo isso? Que é que o SDD também resolve esse problema. Porque hoje com a quantidade de código que é gerado, tu manter uma documentação da tua base de código que está viva se tornou extremamente difícil, porque ela fica desatualizada em questão de minutos, dado como as coisas estão hoje. E aí o SDD também resolve esse problema, porque se tu usar o SDD, tu consegue, por exemplo, versionar talvez por use case, por feature dentro da tua code base, e tu consegue usar isso para gerar documentação e isso se retroalimentar, tu consegue gerar release notes, tu consegue contextualizar o PR, tu consegue contextualizar a implementação de um card, ou até mesmo da continuidade naquilo ali, porque a especificação já está ali dentro. Então o SDD também resolve esse problema de tu manter a documentação, que hoje se tornou mais importante, mais do que nunca, dado isso da IA, você também consegue mantê-la viva e retroalimentada com o código. Então, não existe motivos para não estar usando SDD, sabe? É mais ou menos por aí que eu penso, sabe? E aí, quando a gente pensa em SDD, eu te fiz a pergunta ali, né, de como eu estruturaria como tu faria a estrutura. E, cara, eu penso exatamente da mesma maneira que tu, questão de stack técnica, critérios de aceite. Eu só adicionaria uma coisa que é o seguinte: restrições. Porque eu acho que claro que com a gente tendo uma documentação em STD, cada vez mais a gente consegue afunilar para as coisas não acontecer uma alucinação, isso não seguiu aquele line of thought que a gente estava. Mas também ter a restrição é importante, porque além de tu ter todo o contexto do que tu precisa, tu também ter o que não pode fazer, tu consegue fazer esse funil ficar melhor ainda. Então, acho que seria a única coisa que eu adicionaria no que tu botou de requisitos aí. Eu concordo com tudo, faria igual, mas eu colocaria essas restrições. E aí, Jorge, pensando em workflow, acho que antes da gente entrar no nosso hands-on aí, o que eu faria, tá? Assim, pensando num step by step de um happy path, se fosse botar Uhum. assim, né, caso desse para fazer. A gente já falou um pouco disso aqui no episódio já, mas acho que vale a gente botar talvez step by step aí, que daí tá aqui agora o momento épico do vídeo que a gente vende o peixe, né? Pensando assim, primeiro, a gente escreve a spec curta, em traços pequeno da feature. Então a gente vai dando prompt, a gente pede para IA fazer uma crítica, coisa assim, daquilo que a gente está tentando implementar. A partir desse retorno dela, a gente faz os ajustes e com a própria ajuda dela ali, gera um plano de execução, que esse plano de execução vai virar um SDD, enfim, tu pode pedir pro plano para gerar um plano de execução LLM friendly em SDD.
E a partir disso, cara, tu faz depois na nova janela de contexto, tu faz a implementação daquilo ali, como tu tem os critérios de aceite e os use case nessa tua estrutura, tu pode pedir para os testes serem gerados em cima disso. Não precisa ficar aqui para fazer teste dummy, no caso. Por que é teste dummy? É tu pegar a tua code base, pega uma função, uma classe tua de service e pede para IA, cria um teste unitário para cobrir esse cara. Ele só vai gerar teste idiota. Agora, se tu tem um SDD com as tuas regras de negócio, com os use cases, com as especificações, quando tu pedir para ele gerar os testes, tu não vai pedir para ele gerar o teste baseado no arquivo da tua service. Pode também. Mas tu pede para ele gerar na tua service baseado naqueles use cases. Porque de fato tu vai gerar testes que geram muito valor. A dica que eu dou para isso, para tu também dar mais um gateway, um guide de proteção, de guardrail, adicione teste de mutação do projeto. E também tu consegue fugir disso. E aí, segue aquele workflow e tal, bota ela no teu fluxo de versionamento da Codebase e tudo mais, sabe? Uhum. O que tu adicionaria nesse workflow? Faz sentido pra ti? Tu faria da mesma forma? Eu faria da mesma forma. Tem uma outra abordagem, assim, que eu gosto bastante, mas ela tem, acho que seus poréns, não é para toda feature que eu aplicaria, que é um pouco daquilo que a gente mostrou na rinha do Kiro e Cloud Code, né? Que é aquela abordagem mais step by step que o Kiro adota, né? Então, quando tu vai pelo caminho do Spec Driven com ele vai faseando a geração dos arquivos, né? Então, ele primeiro te ajuda ali a gerar um arquivo, se eu não me engano, de design, que ele faz ali sobre justamente essa parte de critérios de aceite, o que deve ter, o que não deve ter, para a gente poder validar em cima disso. Depois a gente vai para uma segunda fase, que ele vai fazer uma parte mais de requirements, ou é requirements design, eu nunca lembro a ordem, e pra gente dar mais uma trabalhada afinada sobre termos técnicos e coisas mais no detalhe, e no fim a gente já transforma tudo em tarefas, né? Pra eu conseguir vir faseando essa aplicação. Por que eu digo que eu acho que não é para todo caso que a gente deve usar, ir para esse caminho talvez mais faseado, mais mastigado? Porque se eu tenho algo que não é tão grande, fica moroso. E aí eu gero primeiro. E às vezes vai me levantar questionamento ou dúvidas que não tem necessidade naquele momento, que é às vezes uma abordagem mais direta, que nem ele, o Jordan falou, vai entregar com tanta qualidade quanto e muito mais rápido quanto, mas para coisas bem grandes, onde a gente tem uma abstração ou que ainda nos falta um contexto de definição, eu gosto bastante, porque daí ele quase que te pega pela mãozinha assim e vai te dizendo, olha, vamos primeiro definir isso aqui, ó, olha o que eu pensei, né? Quase isso. Tá, tu acha que é por esse caminho? Não, e aí a gente pode interagir em cima disso e a gente vai evoluindo, né? Então, para coisas grandes e bem complexas, sim, acho que faz sentido, e mais para essa parte de deixar a IA também ir te conduzindo para algumas coisas e te criticando bastante coisas nesse sentido, assim. E em todo o grande 95% do resto das coisas, eu acho que essa tua abordagem é a mais prática e direta, né? No fim, tudo é contexto. Acho que a gente tem um caminho mais guiado, que a IA vai nos ajudando assim a guiar e fazer esse step by step, e um caminho que a gente tem um pouco mais de autonomia, eu acho. Eu gosto dos dois, acho que tem momentos para ambos, né? Exato. Tu pegou uma frase ali que é justamente tudo que a gente bateu a vida inteira. Eu acho que com IA isso ficou até meio too much. Contexto. É. Contexto. E a partir disso tu abre várias coisas. Hoje tem áreas de estudo que tu pode usar que é Context Engineering, que é basicamente engenharia de contexto. Só que no final do dia todas essas coisas se conectam, sabe? Mas o ponto é, Jorge, podemos ir pro hands-on, acho que a gente passou por tudo, não vamos estender mais. Let's cook. Bora, eu vou sharear minha tela aqui e hoje tá sendo um dia de novidades, né? Como você pode ver, eu tô num lugar diferente aí, eu me mudei, tô no escritório novo, microfone novo, tô com a voz ruim porque tô doente. E agora vem mais uma coisa diferente, né, Jorge? E eu Que é tô o pra dizer que seguinte, essa é a mais chocante de todas. essa é a mais chocante. Pra quem Pior que acompanhou é. as rinhas, principalmente, vai ser a mais chocante. E pra quem não Exato, acompanhou, é o primeiro vídeo esse, volta nas rinhas pra entender o porquê isso é chocante. exato. Como vocês podem ver, menino Jordan, Dev Jordan,
Você tá com o Codex aberto, não com o Cloud Code. Eu parei de pagar o Cloud Code pessoal, tava muito caro e, na minha opinião, tava queimando o token demais e tudo mais. Então tô me aventurando no Codex aí, ainda na versão free. Tô testando aí antes de pagar ele. Mas isso não vem ao caso porque nós estamos tramando aqui, né, Jorge? Então aqui vai um pouco Isso aí, eu ia te falar pra dar um zoomzinho pra galera. do que eu falei. Eu tô compartilhando a tela do Mac aqui, porque no meu monitor eu sabia que ia ficar péssimo. Eu acho que se tu der mais um zoom, vai ficar show. Beleza, deixa eu ver Mais um aqui. de zoom. Aí, acho que Melhorou? assim tá top. Boa. Aham. O que eu defini aqui? A gente definiu já isso aqui antes ali para não perder tempo. Mas o ponto é, a gente tem o nosso projeto é o GitScribe, né, que é esse cara aqui. Se você não conhece ele, por favor, veja os outros episódios, acesse nosso repositório no GitHub também, não vou entrar nele aqui nos detalhes, mas o ponto é, o que a gente pediu como base aqui só para a gente mostrar para vocês o que seria um pouco de STD? Vamos lá, o prompt seria da seguinte maneira: me forneça uma documentação SDD LLM friendly, organizada e dividida da maneira mais correta. Por que eu botei isso? Porque pode ser que ele gere um documento gigante, que seja muito genérico, pode ser que ele gere um documento com requirements técnicos, um já com tarefas, um que conecta tudo, um que faz o flow, enfim, tem N maneiras disso ser dividido. Então, eu passei para ele da mais correta, dado o caso, o use case que eu estou pedindo aqui. Para a criação de uma API, então é uma nova API, em .NET, abraço Georges, utilizando CleanArch e Solid como um bom .NETeiro, né? Vai alterar um filter numa API, o PR tem 72 arquivos, eu preciso defender a minha classe, né? Como se você fosse um Principal Engineering, né? Que é um cara muito bom, cargo dos sonhos aí para uma galera, vulgo eu. Essa API vai servir para configurar/definir qual provider de LLM a aplicação GitScribe vai utilizar a partir da API key fornecida. Criar os arquivos, né, eu criei aqui uma pasta output que está vazia, sem levar em consideração os outros files. Por que eu botei essa fase dos outros files? Porque como eu dei full access aqui e a minha seção aqui do VS Code está com várias outras pastas, só para ele não ler outra coisa, como está com full access e tal, eu já mato isso do princípio ali. E tu viu que eu falei Cloud Code, né, Jorge? Vazou o É nome da mais, ex, né? Eu ia falar. é mais forte que eu. E aí, só um ponto para quem não sabe, vale 10 segundos, o GitScribe nada mais é do que uma aplicação nossa que a gente conecta no repositório Git, e ele gera insights a partir da uma LLM. Então, numa tela de config dele, tu vai botar o link do teu repositório, ele precisa ser público, e a chave da tua LLM que o provider dela. Por exemplo, OpenAI, chave tal, Cloud, Anthropic, chave tal. Então, basicamente, a gente quer uma API para fazer essa camada e o GitScribe comunicar nisso. A gente não sabe se de fato a gente vai implementar e usar isso, mas a ideia aqui era a gente gerar algo que conectasse com as nossas outras coisas, beleza? E agora, Jorge, é torcer para eu ter tokens para isso, porque eu andei brincando aqui antes com o Codex aqui, né? Vamos lá. Eu já Então passei vamos lá. sufoco nesse free do Codex aí nos rinhas. Tive que apelar pro meu Copilot. Vamos lá. Sun Altman. Se estiver Bora. nos ouvindo, libera token. Manda. Elon Musk também, se quiser que eu volte pro Cloud Code aí, última notícia é que ele deu uma liberada lá também, né? Vamos lá. Rodando. Quer contar uma piada pra nós enquanto isso, Jorge? Uma coisa que me pega, assim, no Cloud Code, que eu acho muito daorinha e é muito, vamos dizer assim, banal, o detalhezinho, é que quando ele tá pensando ali, enfim, processando, ele fica jogando várias palavras, assim, em diferentes línguas e com diferentes contextos, né? Então, tipo assim, ruminando, né? Forjando, e aí ele vai trocando, assim. Eu acho mó daorinha ficar olhando as palavras e tentar entender o que ele tá querendo Nossa, dizer, né? Em cada instante. saudades. Não, mas vamos lá, Eu achei, vamos. eu achei que Pequeno Jordan ia ficar o resto da vida. Quase que um casamento com o Cloud Code, mas Não.
O mundo Não. gira, né? O mundo gira, ele capota, né? Boa. Mas Nossa, é legal também que ele vai tá grande ali, hein? Já tá em 8 files já. em tempo real, né? Dizendo quantas linhas ele tá indo alterando ali, ó. Isso eu tô achando bem diferente, Contexto, cara. o contexto continua pequenininho por enquanto, né? A gente pode ver ali pelo aquele círculozinho, aquele donutzinho ali. Até porque o contexto dele também aqui, ele não tá se referenciando em nada, né? Tipo, só com o Aham. conhecimento dele de LLM, obviamente, né? Mas eu deixei claro pra ele ali que, tipo, ele não tem que se basear em nada que tá aqui. Então, teoricamente, é só as vozes da cabeça dele que ele tá implementando, né? Só o Então, isso também pré-treino. dá uma ajuda, né? Até porque daí se tu referencia um arquivo aqui, aí ele já vai, né? Se aquele arquivo é grande, enfim, as coisas já começam a mudar, né? Uhum. E segue. Não, Quanto tempo? olha aí. Terminou. 13 Ó, arquivos. ele terminou, mas ele vai dar uma brincadinha antes, ó. Vamos lá. Olha, não. Ô, pô, o bicho é produtivo, hein? Vamos abrir junto aqui? Ó, então o Bora. que ele deu de output final pra nós? Ó, eu vou fechar as coisas aqui, essa abinha do codec, só pra gente conseguir visualizar melhor. Mas então ele criou pra nós aqui um readme, um contexto, né? Então ele fez uma checagem pra nós, vendo se tudo isso faz sentido. E aqui os arquivos. Perfeito. Eu vou fechar isso aqui, só pra gente conseguir ter mais tela aqui pra gente ver. Então vamos abrir o readme primeiro, né, George? Acho que antes do 1 ali, né? Open Preview. Então vamos ver. Este pacote de documento desenho de software para uma API.NET não sabe configurar qual provider de LLM. Ele entendeu. Tá aqui, tá vendido. Decisão central. Perfeito. Uhum. Entendeu bem o que a gente quer. E aqui os princípios das coisas que eu pedi para ele. E aí já adicionou mais coisas, ó. Clean Arc Solid aqui foi o que eu pedi para ele. E aqui foi coisas que ele tomou como base do conhecimento dele, que eu também estou de acordo. Então, readme tá show. Vamos abrir o contexto e objetivos. Então, aqui ele deu overview de produto, problema, objetivos, não objetivos. Tá, Ó, quero ir pros aquela requisitos. nossa primeira ideia, né? Do que sim e o que não. O que que é Exato, objetivo e o que que não é objetivo, né? exato. Que isso aqui também é muito importante. Por exemplo, ó, Uhum. executar prompts em negócio do GitScribe. Já é claro que não, porque o GitScribe nós... E sei lá como que ele sabia disso, né? O bicho tá inteligente. Se bem que, ó, o GitScribe ele tá dentro do repositório do GitHub. Ele já achou lá, indexou, achou o GitScribe. Ó o código só. Ele fez uma leitura de README, não fez? Fez, mas eu acho que esse readme aqui, não sei se ele bateu em algum readme de repo, porque a gente tem um repo público com o nome GitScribe, né? Uhum. Mas enfim, mas aqui vai muito dali do que a gente estava conversando, né? Dos não objetivos e tudo mais. Requisitos. Então aqui, ó. Requisito número 1. Cadastro com comprovante de provider, valida a credencial, ativar provider. Não vou entrar no detalhe aqui. Mas o que é o lance do... Ó, e critérios de aceite, que é algo muito importante. Mas o que é o lance do que a gente está conversando aqui? Lembra que a gente explicou para vocês que aquele workflow, dá um prompt, pega o output dele e vai refinando. A gente não vai entrar no detalhe aqui, porque senão o vídeo teria 1 milhão de horas, mas simulando que isso aqui fosse o nosso trabalho do dia a dia, o que a gente está fazendo aqui é refinando esse output. Então a gente vai aqui, vai alterar, vai adicionar uma coisa ou outra, vai retirar, vai mandar corrigir algo. Esse é o processo de refinamento que a gente está falando. Para no final, quando a gente chegar no estado da arte, a gente vai entrar numa nova janela de contexto, sim, uma nova, não aquela que foi gerada, e a gente vai implementar esse SDD e vamos revisando essa implementação. Esse é o melhor caminho para desenvolver software hoje, na minha opinião. Vamos ver o que ele botou de arquitetura. Olha aí, cara. É muito .NETeiro. Vai, é assim mesmo que eu faria. É exatamente assim, né? Ele leu a minha mente. Então tá aqui, pô. Olhando de cima aqui, cara. Olha, deu até aqui, ó. App, Application, infra. depende do domain. Não, aqui, ó. Muito que a gente sempre conversa ali, ó. Pode parecer que é básico isso, mas pra IA não é.
quando a gente está na camada de application, ela depende do domain e não depende dessas. É muito importante tu botar o que não pode também, que é justamente o que nós estávamos conversando aqui. E isso é algo que ele já fez por default aqui. E assim a gente vai. Ó, tem aqui até a direção das dependências e tudo mais. Mas enfim, Jorge, acho que deu para... modelo de domínio não vai entrar, casos de uso. Isso aqui foi aquele exemplo que eu dei. Por exemplo, aqui é um caso de uso 1. Como que faria isso? Quando eu dei aquele exemplo para vocês que a gente pode fazer a implementação seguindo isso aqui, e eu falei dos testes, é disso aqui que eu estou falando. Quando você for lá escrever um teste com a AI, você não vai mandar ela testar a tua service, o teu handler. Tu vai fazer, tu pode referenciar o arquivo, preciso criar um teste unitário para esse handler de service aqui, baseado no use case X. E aí a gente referencia esse cara. O que a gente ganha com isso? A gente ganha de fato um teste que funciona, que testa alguma coisa, não um teste que é if true igual a 1. Não é isso que a gente quer. A gente quer um teste que simule o mais perto possível o que é o use case do usuário no nosso sistema. E é assim que a gente faz isso da melhor maneira possível. Jorge, eu não vou entrar nos outros aqui, tipo contratos de API e tal. Muito bacana o que ele está fazendo aqui, mas acho que não vale a gente entrar no detalhe. Aqui, ó, planos de implementação. Isso aqui é interessante. Ó, se você olhar, ele está faseado. Então, quando a gente fosse na janela de contexto, era esse cara aqui que ele ia se basear para fazer a implementação que a gente está querendo. Ele ia seguir o que está aqui, porque aqui ele está correlacionando, está dando a ordem que precisa. Esse é o cara que liga tudo para nós. E tá dando até uma sequência de pull request. Olha só que maravilha. Caralho. De commit, né? De commit. Não. Pode ser de commit, de pull request, não entende? Pode ser teu time faça commits únicos no pull request, sei lá. Mas enfim. Essa aqui é a ideia. MVP. Como que a gente faria isso? Eu não vou botar para executar aqui, porque no final do dia eu não quero isso, não quero gastar todos os tokens, mas a gente faria da seguinte forma. Eu abriria aqui e faria isso aqui, ó. A partir do que está descrito no readme md, que está aqui na pasta output, que é uma sequência, que é uma documentação técnica SDD de um novo projeto, me forneça um plano de execução para realizarmos tudo que está descrito nesse fluxo. E let's go. Essa é uma forma, e a outra forma também é aquele meio Keros-like, né? Que tu pode pedir para ele quebrar em tasks, que é um pouco na linha como ele tá indo ali pro plano de implementação, mas para tu poder ir fazendo mais granular a implementação, né? Poder ir validando ele fase a fase, ali task a task, grande grupo por grande grupo de implementação do que tu vai fazer, né? Também Isso, é uma forma. aí nesse caso a gente faria dessa maneira aqui, ó. A gente pediria isso, e aí a gente pediria isso aqui para ele, ó. Me forneça uma divisão de tasks para implementação, baseando-se no que foi definido em @preview 10. Isso aí. Com P maiúsculo. Eu juro que eu tô tentando, mas tá difícil. É plano, Aqui. né? Aí. Aqui, ó. Isso aqui seria uma maneira que o Jorge falou. Isso aí. E aí é legal para relacionar com o que o Jordan tinha trazido antes sobre histórico, né? Porque pensem assim que, por exemplo, essa pasta output, ela poderia se chamar, sei lá, features. E aí tu ter uma pasta para cada feature com todo esse pacote de documentos ali dentro. Com um histórico sobre qual era o contexto daquela feature, qual que era o objetivo, quais que eram os requisitos, casos de uso, plano de implementação, como que se quebrou e se faseou em tasks daquela implementação, ou se não se faseou. Então é basicamente um histórico, uma documentação viva, que é um guia sobre como foi implementado aquilo ali, né? Exato. Não, e aí acho que a gente pode entrar cada vez mais que, por exemplo, aqui a gente fez de algo geral. No dia a dia de um time, de uma squad, meu professor de inglês agora ficou orgulhoso de mim. Nesse exato instante ele deu um like no vídeo. Porque quando eu na aula de inglês eu falo squad, ele sempre me xinga, né? Mas o ponto é, pensando no dia a dia de uma squad,
Essa pasta aqui pode ser feature e tu pode entrar cada vez mais. Quanto mais alto for o zoom in, mais tu ganha. Então pode ser features, dentro de features ser use case, e assim tu vai indo, ou requisito tal, enfim, tu só tem a ganhar conforme tu for fazendo dessa maneira, sabe? Então, é a sugestão. Aqui a gente deu só esse cheiro, feels like, do que seria, mas como vocês sabem, dá para usar a criatividade e entrar cada vez mais para dentro, sim. O que eu faria? Digamos que, de fato, a gente fosse implementar isso aqui, Jorge. Eu usaria essa casquinha para fazer o projeto geral e depois eu ia dar um zoom in em, de fato, cada funcionalidade que eu queria e eu ia entrar nesse features e use case e a gente ia refinando isso em cima disso. Era como eu faria para chegar num resultado bom de maneira produtiva e rápida. Boa. E isso também é um insight legal de deixar pra galera aí que com o IA, assim, né, principalmente, independente se tá usando um modelão parrudo para implementação, um Opus 4.7 no Talo, ou aqui um GPT 5.5 no Pro, não adianta querer abraçar o sol, né? Não adianta querer falar assim, olha, me desenvolve esse sistema inteiro, pega uma feature complexa com cheio de use case, me implementa ela inteiro. Vai funcionar? Talvez. Sei lá, em 20% dos casos vai funcionar perfeito, liso. Mas não é a tendência. É interessante a gente trabalhar com essa granularidade e escopos menores, porque a gente vai ser muito mais assertivo. Às vezes a gente passa um contexto, né? Voltando ali, um contexto, uma coisa que precisa de muito contexto, que é difícil até da gente enxergar os blind spots daquelas implementações, né? Então é super interessante, assim, tu tentar tornar esse trabalho granular, né? Cada vez, ou dentro da medida do possível, ele pequeno. Porque daí tu consegue implementar com muito mais controle, com muito mais qualidade, com muito mais contexto, né? Isso é bem legal, assim, de se pensar. Eu vejo que tem pessoas, às vezes, que acham que é mágica, né? Não, e que nem a gente falou, né? Implemente aqui o Spotify pra mim. Ele vai fazer lá uma brincadeirinha, fazer um layoutzinho legal, mas por baixo dos panos vai dar um Deus nos acuda, né? Basicamente. Não, e aqui, ó, só pegando o gancho de algo que a gente pode fazer pra galera entender o que seria dar uma. Acho que essa da implementação que eu não vou botar porque vai gastar todos os nossos tokens, mas indo naquele workflow de refinamento de coisas pra gente alterar. Eu vou voltar pro histórico aqui. Eu vou fazer uma coisinha básica. Eu vou dizer assim: não encontrei. Eu realmente não encontrei quando veio está escrito, mas não me parece que tá. Não encontrei as definições de deploy para esse projeto. Inclua isso no workflow sugerido. Isso aqui é um exemplo de refinação. Refinação não, refinamento. Nossa, nem sei se refinação existe. Foi mal. Agora teu professor de português vai dar dislike. Só pra compensar com o de inglês. É verdade, é verdade. Mas Mas aí, tipo, aqui é um exemplo. A gente não se baseou em nada que existia, que de fato é alterar, remover algo, incluir, enfim. Aqui é uma coisa que a gente sentiu o fato. Vi ali que não tinha nada de deploy. Então vamos pedir para ele. Então daí agora vai gastar mais tokens, porque daí ele vai voltar para aquele contexto. A janela de contexto já está em uso. Eu voltei para o mesmo chat. Mas ele vai se basear naqueles arquivos que existem, então vai gastar token em cima disso, para ele se contextualizar e gerar esse novo workflow, essa nova task, digamos assim, que não é task, esse novo épico, vamos botar assim, para ele. Ó, então ele girou para nós, ó. É o número 12. Vamos ver como é que ele ficou. Vou fechar aqui de novo para ganhar a tela. Deploy e release. Open Preview. Princípio de deploy. Ó, deu a ambiente de dev, stage production para nós. Artefato, imagem Docker da API, OpenAPI gerado e passou Dockerfile. Não vou entrar no detalhe aqui, mas eu vi até que botou uns health aqui bem legal de boas práticas. Uhum. Mas esse é o ponto. Então, acho que para você entender, quando a gente fala de refinamento, tem várias maneiras. Aqui eu botei um de algo que eu senti que faltou ele botar nesse pacote de coisas que a gente ia fazer. E ele seguiu porque estava contextualizado e não teve nenhum tipo de alucinação. Nossa, deu até estratégia de release, rollback. Pô, o cara tá bom. Eu vou salvar esse aqui para depois. Eu vou Mas é salvar isso, pra cara. implementar. Eu acho que fechamos. Acho que deu pra dar aí como é que é?
aprender esse DD em 40 minutos de maneira teórica e prática, acho que fechamos Deu pra esse... aquecer o coração, né, dos brasileirinhos. Deu. Eu com Codex, deu pra aquecer aqui. E tu vê né, como a vida é engraçada, porque agora eu trabalho diariamente com o Cloud Code e tu foi pro Codex. A vida é uma caixinha de surpresas. É, a vida é uma caixinha de surpresa, exatamente. Mas é isso, pessoal. Basicamente era essa nossa ideia, assim, acho que trazer um pouco mais desse conhecimento que a gente, enfim, acaba passando aí, usando no dia a dia, e a gente acha super interessante e relevante, né? Cada vez mais fala, o emprego do dev acabou, o dev tá com os dias contados. A gente acha que não é bem por aí, e a gente acha que Precisamos principalmente fazer os um episódio sobre engenheiros... isso. Vamos fazer um episódio sobre isso. Exatamente. E a gente acha, assim, que o dev, o engenheiro que souber utilizar, né, para economizar, que nem o Jordan falou ali, o token, para não chegar ali no dia 5 do mês e ligar pro patrão e dizer assim, pô, acabou meu Cloud Code, né, acabou meu Codex, e agora? Não vou trabalhar mais o resto do mês, então acho que é trabalhar de forma inteligente, acho que essa é a proposta, né, e a ideia, assim, do Spec Driven, é organizar melhor, é ser mais metódico, é tentar não ficar, assim, gera e corrige, gera e corrige, gera e corrige, gera e corrige, que era muito a dinâmica que o Vibe E Code o vinha Tom trazendo, e né? Jerry, né? Tom e Jerry. Exato. Ficar correndo ali atrás do rabo até acertar. E às vezes o que acontecia? Tu tava trabalhando na tua branch, vai, corrige, chegava um tempo que tu tinha que tocar tudo fora e começar de novo, porque tu já foi pra tanto ponta, foi pra um canto, foi pra outro, gerou um monte de sujeira, se perdeu, mexeu em coisa que não deveria, e aí valia a pena começar do zero de novo, aí com mais contexto, já com os aprendizados dos erros, que é justamente o que a gente tá querendo trazer aqui com o Spec Driven, que é ser algo muito mais pensado, né, do que executado. Acho que quando a gente chega na fase do executar, a gente já pensou mais sobre, a gente refletiu mais sobre, a gente já refinou mais sobre aquilo ali que a gente quer implementar e que está muito aderente, né, hoje com as demandas aí de mercado, enfim, e tudo mais, né. Mas e Jordan, mensagem de commit, vai gerar no Codex ou tu tem uma na ponta da língua aí para nós? Mensagem de commit é... Puta, eu não sei, me pegou desprevenido aí, cara. Te peguei de A questão, costas curtas. vou fazer, não tem nada a ver com o vídeo. Tem a ver com o vídeo, mas não tem, mas tu vai entender. O dev não é mais só um entregador de tarefa. Nunca foi, mas agora mais do que nunca é um ser pensante. Extensa, eu sei, mas essa é a crítica do dia aí pra Ou levar pelo menos pra reflexão. deveria ser, né? Nem sempre, mas deveria. É o que esperamos. Fechou, valeu? Fechou, é isso. Valeu, aquele abraço. Até a próxima e não esquece, né? Like, comentário, a gente tá quase em 200 só. Suamos sangue. O drone do Jordan já tá subindo. E é pra dar tchau. E adeus. E até a próxima. Aquele abraço.